Está começando agora mais um programa A Arena do Futuro na tela da TV Novo Tempo. Que bom poder te receber mais uma vez aqui na nossa casa, a TV Novo Tempo, onde abrimos a palavra do Senhor, essa palavra que jamais volta vazia, essa palavra que é transformação para sua família, esta palavra que hoje nós vamos entender exatamente o seu papel durante um período profético. O nome do programa é A Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias e hoje Apocalipse capítulo 11. A Bíblia nos fala sobre uma besta que surge do abismo. E essa besta lutará contra as duas testemunhas de Deus, que profetizarão por 1260 anos. Quanta informação, né? Para entender mais, fica comigo, o programa Arena do Futuro está só começando. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos um presente especial para você. É sempre bom receber presente, né? Ainda mais um presente que fala sobre a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você vai querer esse presente aqui. É a revista A Cura do Pecado. São temas baseados na palavra do Senhor para você compreender e entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Como surgiu o pecado, como podemos nos libertar do pecado, são temas que você vai encontrar aqui nesta revista. E nós oferecemos esse material completamente gratuito. Você não precisa pagar nada. Nós vamos te enviar pelo correio aí onde você mora, ou no seu trabalho, o endereço que você der, e você terá acesso a esse material de maneira muito especial. Para você receber esta revista, você tem que ser parte da nossa escola bíblica. Aqui na Novo Tempo, temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. E é um privilégio fazer parte desta escola bíblica. E matricular-se é muito simples. Você precisa ir no nosso site. Eu vou te mostrar aqui na nossa tela, para você ver exatamente aonde é que você vai chegar e o que você tem que fazer. Você precisa ir no seguinte site. Vou te falar e vai aparecer também aqui embaixo da tela da TV Novo Tempo. O endereço é novotempo.com/escola bíblica. Outra vez, novotempo.com/escola bíblica. Aí você vai chegar exatamente neste site aqui. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você então vai encontrar o estudo bíblico, que está aqui embaixo, a cura do pecado. Então você escolhe o estudo bíblico, você vai ter que preencher um formulário e então você se cadastra na escola bíblica e esse material chega até você e você se torna um dos nossos alunos, que é uma bênção, não tenha dúvidas disso. Quero também lhe convidar para ir no nosso canal lá no YouTube. O canal é a Arena do Futuro NT. Tá? Você vai lá no YouTube, Arena do Futuro NT, e se inscreve no nosso canal. Aqui nós temos todos os nossos programas, a Arena do Futuro, temporada 2022, temporada 2023, livro de Daniel, e assim os programas vão sendo colocados, temporada 2024, 2025, até Jesus Cristo voltar. Então você entra aqui, esse material está à sua disposição para você assistir, para você compartilhar e ter esse material também à sua disposição, tá bom? Não escreveu? Então, você é muito bem-vindo, a senhora é muito bem-vinda aqui no nosso canal do YouTube. Vamos, então, ao tema de hoje. Vamos falar sobre as bestas proféticas. É o tema número 7 desta temporada, chamada O Clamor da Meia-Noite, onde estamos entendendo um pouco melhor o que Deus tem para nós nas profecias. Quando nós vamos aos livros proféticos de Daniel e Apocalipse, existem muitos símbolos que acompanham a profecia. Só que estes símbolos, eles devem ser interpretados pela própria Bíblia.
não sou eu que devo dar um significado para o símbolo de acordo com o meu entendimento ou de acordo com aquilo que eu acho que deve ser. Eu preciso voltar-me para a Bíblia, ler a Bíblia, comparar os versículos bíblicos para que a própria Bíblia se interprete. Esta é uma característica que precisamos preservar na palavra de Deus. Não existe nada na Bíblia que não tenha uma explicação, só que a própria Bíblia que tem que explicar. Este é o ponto do qual nós precisamos nos agarrar quando vamos entrar no mundo das profecias para compreender e entender aquilo que Deus deixou especialmente para os momentos finais da história da humanidade. Hoje, nós vamos entrar em uma dessas profecias muito interessantes. Eu gosto muito dessa profecia e vai ser uma alegria poder explicar para você um pouco mais sobre Apocalipse capítulo 11, porque as profecias bíblicas e estes símbolos vão nos ajudando a compreender e nos aprofundar na palavra. Por que Deus colocou tantos símbolos na Bíblia, pastor? Não seria mais fácil dizer diretamente? Por duas razões. Primeiro, Deus quer que você seja um estudante profundo da palavra. Deus quer que você leia a Bíblia e compreenda cada vez mais essa palavra. Segunda razão, se Deus dissesse diretamente aquilo que vai acontecer, esses poderes e esses sistemas religiosos que são levantados aqui, contrários à palavra de Deus e apresentados na revelação, eles lutariam ainda mais contra a Bíblia e destruiriam mais ainda a Bíblia. Então, para que a Bíblia fosse preservada, Deus colocou símbolos. E assim nós podemos interpretá-los claramente e entender o que Deus está nos dizendo. E vou lhe dizer mais. Nas profecias, Deus nunca erra. Ele acerta tudo, 100% de acerto. Então, é confiar, seguir, estudar, ler, viver, porque está tudo sob o controle de Deus. Veja esse verso comigo, onde tem vários símbolos. Diz Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Sabe dizer assim, pastor, não deu para entender nada desse verso. Eu não compreendi o que ele quer dizer. Isso ocorre porque precisamos levar em conta o contexto do verso. O que é que está sendo dito antes e o que é que vai ser dito depois. Algumas pessoas interpretam a Bíblia pegando versos isolados da palavra. Então pega um verso aqui, pega um outro verso lá, e destes versos isolados querem tirar uma doutrina, ou querem dizer às pessoas como elas devem fazer, ou como elas devem viver. Mas você não pode tirar um verso fora do seu contexto para ensinar qualquer coisa para as pessoas. É preciso então considerar toda a Bíblia. E especificamente, quando você pega um verso bíblico, você tem que considerar onde ele está, o que é que ele está dizendo. Isso é imprescindível para que nós não entremos em algumas mentiras ou heresias, como assim chamamos, que são pensamentos, princípios que as pessoas ensinam como se estivessem na Bíblia e que na verdade não estão. Veja que aqui nós encontramos vários elementos. Uma besta que surge do abismo e que peleja contra quem deu testemunho. E quem deu testemunho será vencido e será morto. O que isso tem a ver? O que isso representa? Bom, precisamos aprofundar um pouquinho mais e irmos ao contexto de Apocalipse capítulo 11 para descobrir os elementos que a profecia vai nos apresentar. Vamos comigo ao versículo 3 e 4 de Apocalipse capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Há muitos elementos aqui, neste verso, que precisamos, neste momento, considerar. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha, para nós
sublinharmos algumas coisas importantes deste verso. Bom, primeiro, quem está falando aqui é o próprio Deus. E ele diz que ele dará as suas testemunhas. Ou seja, quem está testemunhando pertence a Deus, representam a Deus, falam em nome de Deus. O testemunho é alguém que fala de algo que viu, é o testemunho daquele que conhece, daquele que sabe. Essas duas testemunhas, elas vêm da parte de Deus. Então, essa é uma informação muito importante. Um outro detalhe mais que nós temos aqui é, elas vão profetizar por 1260 dias. Para você que acompanha o programa Arena do Futuro, este período de tempo de 1260 dias não é uma novidade. Você já ouviu deste período de outras formas, com outras apresentações. A Bíblia já falou de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A Bíblia já falou também de 42 meses. Todos esses períodos representam exatamente a mesma coisa. Então, seja, essas duas testemunhas que representam a Deus, elas também terão um papel neste período de 1260 dias. Este período tem a ver com um momento trágico da história, mas que Deus não foi completamente deixado de lado, porque ele tinha aqui na terra as suas duas testemunhas. Vamos lá, tem mais coisa para a gente ver aqui e nós já vamos interpretar esses dados melhor. Vestidas de pano de saco. Esta era uma vestimenta usada em situações tristes e trágicas. Na época bíblica, quando alguém passava, por exemplo, por um luto, uma morte terrível na família, vestia pano de saco. Quando alguém passava por uma traição, por uma terrível situação de dor, de enfermidade, também vestia pano de saco. E assim essa pessoa mostrava para todos a sua tristeza. Então estamos falando de um período trágico, um período complicado. Essas duas testemunhas, elas são as duas oliveiras. E das oliveiras se extrai o óleo de oliva. E este óleo de oliva era usado na época da Bíblia para manter as lâmpadas acesas, as lamparinas acesas. Era com óleo de oliva que as pessoas iluminavam o caminho. Então já conseguimos entender exatamente quem são essas duas testemunhas. Tem a ver com iluminar o caminho num período trágico, porque estava vestido com pano de saco durante 1260 anos de uma tragédia que se abateria sobre o mundo. E também são 2 candeeiros. Aí fica mais claro ainda, estamos falando de luz, porque o candeeiro era uma lâmpada, era quem iluminava. E essas duas testemunhas estão em pé diante do Senhor da terra, ou seja, elas representam a Deus aqui na terra. Neste verso aqui, nós já conseguimos entender melhor o panorama daquilo que está por acontecer. Então, com isso em mente, nós podemos agora seguir na nossa sequência do estudo. A Bíblia deixa claro que azeite e fogo representam o Espírito Santo. E nós vimos que as testemunhas, elas estavam representadas pela oliveira e estavam representadas pelo candeeiro, exatamente os 2 símbolos do Espírito Santo. As duas testemunhas, elas então têm o papel de demonstrarem às pessoas quem é Deus e o que Ele faz. Nesta perspectiva, de acordo com Zacarias 4, 1 até o versículo 6, o azeite e o fogo representam a obra de Deus aqui na terra. Então, essas duas testemunhas, elas são testemunhas do trabalho de Deus aqui na terra. No período mais trágico da história, com uma roupa de pano de saco para demonstrar a tristeza, Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandonou a sua igreja. Eu estou dizendo isso para você porque Deus também não te abandonou.
Deus não virou as costas para o senhor. Deus não virou as costas para a senhora. Deus não virou as costas para você, que está agora desesperado, parado na frente da TV Novo Tempo, pensando assim, o que é que vai ser da minha vida? Para onde eu vou? Ou talvez você que está pensando em fazer uma loucura contra a sua própria vida. Eu estou lhe dizendo nesse momento, Deus nunca vai te abandonar. Você pode estar passando pelos dias mais difíceis da sua história. Você pode estar andando pelo vale da sombra da morte. Mas a promessa bíblica é que Deus nunca vai nos deixar. Ele nunca vai te abandonar, porque Ele te ama, Ele se importa com você. E ter colocado a TV Novo Tempo na sua vida, ter te trazido até o programa Arena do Futuro agora, é uma demonstração desse amor de Deus. Como Ele tem toda a Bíblia sob controle, como Ele nos dá informações e detalhes da história, Ele está dizendo que cuida também da sua história, que Ele cuida também da sua vida. Então não se desespere, pare aquilo que você ia fazer e se renda a este Senhor, que neste momento está aí bem do seu lado. Há algumas pessoas que às vezes dizem assim, pastor, eu oro e parece que a minha oração não passa do teto. Pois bem, quem foi que disse que uma oração tem que passar do teto? Quem foi que disse que Deus está acima do teto? Deus está aí com você agora. Basta você render-se a Ele, entregar-se a Ele, e Deus vai te ajudar. Porque no período mais sombrio da história, Deus não abandonou o mundo, Deus não abandonou os seres humanos, e Ele nunca vai nos abandonar. Voltando para o nosso estudo, Salmo 119 e 105, traz um dos versos bíblicos que eu mais gosto, que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A Bíblia é uma lâmpada. E por ser uma lâmpada, ela pode estar acesa ou pode estar apagada. Para o salmista, a Bíblia é uma lâmpada acesa, porque ela é luz para os caminhos dele. Agora, você vai ter que decidir. Na sua vida hoje, a Bíblia é uma lâmpada acesa ou uma lâmpada apagada? A Bíblia se torna uma lâmpada acesa no momento que eu estudo a Bíblia, que eu vivo as verdades da Bíblia. Uma Bíblia aberta no Salmo 91, na estante de casa, é uma lâmpada apagada. Ainda que seja uma lâmpada, está apagada, porque ela só vai se acender quando você passar a viver o que está escrito no Salmo 91. Então, Deus não quer que você tenha apenas uma Bíblia, Deus quer que você leia a Bíblia, você estude a Bíblia, para que ela seja luz para o seu caminho. Veja, está ficando mais claro, né? Quem é que testemunha do Espírito Santo na terra? A Bíblia Sagrada. Quem é que ilumina o nosso caminho? A Bíblia Sagrada. Quem representa o azeite no mundo? A Bíblia Sagrada. Quem é o candeeiro de Deus na terra? A Bíblia Sagrada. Então nós já estamos entendendo. Essa besta que vem do abismo, ela está lutando contra a luz de Deus no mundo, a lâmpada de Deus acesa para iluminar o caminho das pessoas. As duas testemunhas têm a ver com a palavra do Senhor. Nós vamos construindo a compreensão e o entendimento de acordo com aquilo que a Bíblia vai nos dizendo. Os versos bíblicos vão se encaixando. A teologia vai sendo formada assim, com essas comparações de versos bíblicos. Então já entendemos que as duas testemunhas, a lâmpada de Deus, são o Antigo e o Novo Testamento. Por isso, duas testemunhas. Agora, você precisa considerar uma coisa bem séria. Não existe grau de importância entre Antigo e Novo Testamento, tá bom? Porque alguns podem até ensinar assim, não, o Antigo Testamento já foi, está no passado. Agora nós estamos no Novo Testamento, o que importa é o Novo Testamento. Não existe isso. A Bíblia é uma só e tem duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento falam sobre Deus, testemunham sobre Deus, falam do Espírito, nos apontam a direção. Então eu preciso da Bíblia como um todo, os 66 livros. Todos eles têm a mesma importância, todos eles precisam ser entendidos, estudados
e vividos. As duas testemunhas que a besta do abismo luta contra é a Bíblia Sagrada. Os dois testamentos. O azeite, o candeeiro, o fogo do Espírito, a luz que ilumina o nosso caminho. Mas lembre-se que elas profetizariam por 1260 anos vestidas de pano de saco. Isso significa que, nesse período de 1260 anos da profecia das duas testemunhas, elas estariam sob intensa perseguição. Elas estariam vivendo uma grande tragédia. Por isso estão com pano de saco. Tendo isso em consideração, vamos voltar a este gráfico que você já viu aqui no programa Arena do Futuro, de outras formas e de outras maneiras. Eu quero chamar a sua atenção para alguns desses detalhes que este gráfico vai nos apresentar. Existe um período de supremacia papal. No ano 538, acontece o decreto de Justiniano. Justiniano era o imperador de Roma. E neste decreto, ele estabelece que o bispo de Roma é o cabeça de todas as igrejas. Ele teria a autoridade suprema religiosa. Todos deveriam estar debaixo da autoridade do bispo de Roma. Neste tempo, começa então esta supremacia papal, porque o Papa teria um poder político, mais um poder religioso. Ele se envolveria com questões da vida das pessoas em todos os aspectos. Seria uma autoridade plena e absoluta. E veja, quando nós temos um poder político somado a um poder religioso, ele é infinitamente pior do que um poder que é só político e de um poder que é só religioso, porque aí você começa a tratar de questões religiosas, espirituais, dentro da sociedade. Ela deixa de ser igualitária, ela deixa de cuidar das pessoas da mesma forma como deveria cuidar, ela passa a perseguir e passa, às vezes, a matar aqueles que se negam a viver de acordo. Por isso que nós que estudamos a Bíblia, defendemos a separação entre igreja e Estado, porque quando há união de igreja e Estado, grandes tragédias e catástrofes aconteceram na história e acontecerão no futuro, porque essa união, ela voltará a acontecer e está predito na profecia. Mas quem tem o conhecimento da palavra do Senhor, quem está com Deus, está seguro e protegido, porque o Senhor sustentará o seu povo fiel. Voltando aqui, então temos esses 1260 dias da supremacia papal. O pano de saco que as duas testemunhas estão vestindo tem a ver com essa supremacia, porque a Bíblia está sob intensa perseguição. Mas, mesmo assim, a Bíblia continuaria profetizando. Mesmo com um período sombrio da história, a Bíblia não perderia sua força nem sua influência. Se começamos em 538, nós vamos fazer a conta dos 1260 e vamos chegar até o ano 1798, quando o Papa Pio VI foi preso, e assim termina o período de supremacia papal e termina também os 1260 dias, ou os 1260 anos, que as duas testemunhas deveriam profetizar. Lembre-se que, na profecia bíblica, existe uma redução. Então, os dias equivalem a anos. Estamos tratando aqui de 1260 anos, ok? Então, tendo isso em consideração, vamos avançar um pouco mais. Vendo este cenário, Apocalipse 11, versos 8 e 9, dizem o seguinte: e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Veja, estamos dizendo que as duas testemunhas, aquelas que foram mortas,
elas ficarão expostas, elas ficarão abandonadas, elas serão deixadas, mas elas continuariam profetizando, mas elas estariam sobre essa perseguição. Continua dizendo a Bíblia: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, as duas testemunhas vão morrer e vão ficar expostas por 3 dias e meio. Lembre-se, em profecia, dia vale ano. Então, 3 dias e meio, nós estamos falando sobre um período de 3 anos e meio. O que aconteceria então depois desses 3 dias e meio, 3 anos e meio? Veja o que diz Apocalipse 11:11. Diz assim a Bíblia: mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. O que representa esses 3 anos e meio? Foi um momento trágico, um pouco antes do fim dos 1260 anos, que terminaria em 1798. Em 1793, no dia 21 de janeiro, a França decidiu acabar com a religião. Por 3 anos e meio, exatamente, especificamente, esta Revolução Francesa aniquilou a fé, destruiu Bíblias, proibiu as pessoas de viverem de acordo com a verdade do Senhor. Mas foi 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio proféticos, porque no dia 17 de junho de 1797, 3 anos e meio depois, a França decidiu restabelecer a religião. Esse é um detalhe da profecia, um passo a mais da profecia, para mostrar como Deus sabe do que está falando, como Deus tem segurança naquilo que nos informa, porque Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Esses 3 anos e meio representam esse período do reino do terror, quando a semana foi mudada, não mais de 7 dias. O sábado, então, seria impossível de ser guardado. Tentou-se estabelecer uma ordem diferente para a religião, um reinado assustador, terrível, complicado. Mas Deus manteve suas verdades, Deus manteve o seu povo, Deus manteve a sua palavra. Diante deste quadro, diante desta situação, você não tem outra coisa a fazer da sua vida, senão confiar na palavra de Deus, senão ter certeza e segurança de que o cuidado que o Senhor tem pelo seu povo se dá ao nos revelar aquilo que está por acontecer. Você não precisa desesperar-se quanto ao futuro, porque Deus já está lá no futuro, e sabe o que Ele está dizendo? Que Ele vai voltar. Tudo aquilo que tinha para acontecer, já aconteceu. E aquilo que ainda falta acontecer, que é Jesus Cristo voltar, me dá certeza de que também acontecerá, também cumprirá, porque Deus não falha em suas promessas. Os seres humanos podem prometer e não cumprir, mas quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala que vai fazer alguma coisa, Ele faz. Muitas pessoas tentaram invalidar a Bíblia na história, tentaram desacreditar da Bíblia, mas ela continua sendo a palavra de Deus. Nos 1260 anos tentaram apagar a Bíblia, mas ela continuou profetizando, e ela ressuscitou quando França restabeleceu a religião, e ela hoje prega a Bíblia no mundo inteiro, testemunha do Senhor. Com essa confiança, eu quero te convidar a orar comigo agora. Meu Senhor, Pai nosso, obrigado porque temos a Bíblia, a Tua Palavra, que mostra o caminho e a direção, ilumina e nos dá a certeza de que nós não estamos abandonados neste mundo. Pai, sabemos que tudo está para se cumprir, por isso coloca a Tua mão sobre nós nesse momento, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.